Senhor Jesus, peço, Senhor, tua bênção especial agora. Possas cuidar da mente, do coração deles, que não saia nada daquilo, Senhor, através deles, que não seja teu propósito para a nossa igreja. Eu creio, Deus, em nome de Jesus. O Senhor vai restaurar aqui famílias, vai fazer a tua obra. Por isso, Deus, confiante no teu poder e no teu amor, nós te pedimos, abençoa este casal. Assim nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Muito desanimado para a noite. A gente fala muito boa noite, vocês têm que falar muito boa noite animado, não pode ser muito boa noite e tal. Tem que ser uma coisa assim, feito vocês são animados, porque desde quinta-feira que eu estou aqui, e o povo é animado, o povo é empolgado. O pastor de vocês então, meu Deus do céu, pense num cara empolgado, animado, né, amoroso, né? Olhe para ele como ele é fofinho, veja como é. Dá vontade de apertar, abraçar. É porque a pastora Betel não gosta que a gente fique abraçando ele, mas se não, gosta. Então agora todo mundo vai lá e abraça, estou brincando. Vê que alteração, né? Chega no culto, mas tudo bem, não vou alterar não. No final, eu se fosse vocês abraçariam ele, porque hoje eu abracei, eu peguei intimidade, quinta-feira eu estava meio assim na dúvida, mas vi aquele amor todo na sexta-feira e tal. Quando foi hoje eu estava íntimo já, deixa eu abraçar e abracei e tal, eu já estou me sentindo em casa. É feito o Júlio da Agnes, que já é membro aqui da igreja. A pastora está transmitindo online, tá, né? Então não vou contar não, porque eu também estou com risco de ficar membro daqui não, porque o pessoal da minha igreja vai ouvir e vai ficar com ciúme, né? Mas o amor aqui nos envolve rapidamente. Então, muito boa noite! Agora eu senti o calor desse povo de união, né? Povo que se une, que faz a diferença. O que vocês fazem aqui é muito lindo, poxa. Eu estou impressionado com tudo que Deus está fazendo nesse lugar, né? Desde a história, que eu ganhei um livro hoje falando da história da igreja, passando por ver a ação social, né? O consultório que tem aqui, eu tirei foto para levar lá para Recife, para inspirar. Eu tenho rodado o Brasil em vários lugares, mas poucos lugares uma igreja se preocupa tanto com fora desse quadrado aqui, como essa igreja de vocês. Vocês estão de parabéns pelo que Deus está fazendo através da vida de vocês. Uma salva de palmas para vocês, porque vocês merecem. É altamente lindo poder ver isso. Porque não importa tanto quantas pessoas estão aqui no domingo. O que importa é quantas pessoas saem daqui para fazer diferença na segunda-feira. Essa é a missão da gente, é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu entendo que o que Deus fez na minha família, eu tenho que transbordar na família de outras pessoas. É esse chamado que Deus fez, que restaurou, mudou completamente a minha história, a história de Márcia, que a gente tem que sair da nossa casa para poder espalhar amor, para poder propagar essa mensagem. E é por isso que a gente veio nesse congresso da família. Desde sexta-feira a gente tem ministrado aqui. Quem estava aqui sexta-feira com a gente? Que bom, ótimo, tá vendo? Então vieram, repetiram. Provavelmente vocês devem ter gostado, né? Ou veio por religiosidade, tinha que vir para o culto domingo. Não gostei daquele pessoal não, mas eu vou de novo porque eu tenho que ir para o culto. Eu sei que não foi. Vocês vieram porque gostaram, porque o Senhor quer que você esteja aqui recebendo o melhor dele. Quem estava aqui ontem, no dia dos namorados aqui? Beijinho, tal, amasso, né? Espertinhos, tal. Esse pessoal é o pessoal que provavelmente hoje abre a porta do carro para a esposa, né, entrar, feito o pastor. Vocês viram o vídeo? Quem já viu o vídeo do pastor abrindo a porta aqui para... Olha, rapaz, todo mundo está vendo, esse vídeo está bombando, viralizou no YouTube, é um dos vídeos mais assistidos. É o pastor Joquitã abrindo a porta do carro para Betel ali. Quem não viu ainda está por fora, está desatualizado, não está conectado, precisa se conectar e descobrir as maravilhas que Deus está fazendo nesse lugar. E muito mais ele falar, até porque todo mundo aqui aprendeu que para sacar tem que ir. Então, pronto, então os meninos aprenderam. Você imagina como é que vai ser a proliferação de crianças nessa igreja, né? Ministério infantil aumente aí já a estrutura, porque vai haver uma multiplicação muito intensa nesse lugar. Amém? Eu sou Darrell, de Márcia. Eu sou Márcia, de Darrell. Nós seremos casados e felizes para sempre. Essa é uma promessa que Deus fez na minha vida, essa é uma promessa que Deus fez na sua vida. Eu creio sim que tudo que Deus fez durará eternamente. Creia nisso. Se o inimigo ficou enganando você, dizendo que hoje está na moda se divorciar, se o inimigo ficou enganando você, dizendo que seu casamento não vai dar certo, que a sua família não vai dar certo, que vai para o fracasso, porque tem muitas que estão indo, isso é conversa. Porque a promessa que Deus tem é que a sua família seja plena e a sua vida seja em abundância. João 10:10. Recebeu? Amém? Alguns receberam, outros ficaram na dúvida, pensaram, será que é mesmo? Será que é mesmo? É promessa, não é?
É promessa sim, irmão. Agora, se você está tendo uma vida de abundância ou não, existe algo chamado livre-arbítrio. Tem muito a ver com as coisas que você faz. Porque se eu não cuido do meu casamento, se eu não cuido da minha família, se eu não cuido do meu trabalho, é óbvio que eu não vou ter um resultado favorável para isso. Hoje aqui a gente vai aprender sobre o quanto a família da gente tem que ser colocada em primeiro lugar aqui na Terra. Porque as ordens de prioridades, às vezes, ficam meio equivocadas. As pessoas precisam entender quais são as prioridades que a gente tem na vida. Em primeiro lugar está Deus. Deus está em primeiro lugar. E é um primeiro lugar tão primeiro que nada pode estar muito perto dele. Porque não é só o primeiro lugar e o segundo lugar vem outra coisa, não. É Deus em primeiro, Ele em primeiro, depois em primeiro é Ele, e primeiro fica Ele também. E tem que ser um primeiro tão distante que nada possa me separar do meu tempo com Deus. Se eu perguntar a você qual é a segunda coisa, você vai dizer que é? Normalmente a pessoa vai dizer que é a família. Mas em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a família. Mas se eu perguntar para você agora, como é que foi a sua agenda da semana que terminou ontem? E eu pedi para olhar a sua agenda. O tempo que você passou com Deus, face a face, você e Ele, e o tempo que você dedicou à sua família. Será que realmente essas duas coisas são as mais importantes? Ou a ordem de prioridade se inverteu e você tem colocado outras coisas no lugar do que realmente deveria ser mais importante? Para e pensa, se quiser ir embora já recebeu a palavra. Era isso daí mesmo. Se você mudar isso daí, você já resolveu, domingo ganhou, durante a semana você vai ter outra vida, completamente diferente. Porque você entendeu o que realmente é mais importante. Aqui hoje, a gente traz uma proposta para que você possa entender qual a missão número 1 que você tem que ter na sua vida. Mas antes disso, eu quero saber quem não veio nem sexta e nem sábado, só para eu ter uma ideia aqui que não nos conhecia ainda. Acho que, como é que pode? Todo mundo levanta a mão, quem veio, levanta a mão. Quem não veio, também levanta a mão. É brincadeira não, né? É porque eu acho que está muito cheio, né? Hoje aqui o negócio está animado. Então, eu vou me apresentar a vocês que não os conhecia ainda. Nós temos uma família linda que vai aparecer aqui na tela agora para vocês poderem conhecer. É uma família, não é um vídeo, mas o vídeo vai aparecer também. Está lá na apresentação do PowerPoint. Seja muito bem-vindo. Pode ser o vídeo, então, deixa o vídeo aí. Esse vídeo é da TV A2, assistam aí. A gente espalha amor. E aqui tem mais de 200 tutoriais que falam sobre o amor de Deus no casamento. Você vai se encantar com tudo que tem aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para que você faça parte de uma comunidade que é a mais linda do Brasil, que tem o conteúdo mais top das galáxias, que nos leva a uma história linda, onde no final nós seremos casados e felizes para sempre. Então, a gente tem mais de 250 tutoriais falando sobre família, sobre sexo, sobre filhos, sobre tudo, sobre Deus, relacionamento Deus e família. Então, vai lá no nosso canal, YouTube/Momento A2, você vai ter acesso direto aí a mais de sei quantos minutos de aula. Tem uma tela do YouTube aí, youtube.com/Momento A2, você vai lá, se inscreve, é gratuito. Quem já se inscreveu aqui na TV A2, para eu saber? São as pessoas mais top das galáxias. Os outros podem ser também. É só entrar lá, é gratuito, não paga nada. youtube.com/Momento A2. Você vai lá, se inscreve e é gratuito e você vai ter acesso a mais de 200 aulas que vão te ajudar a ter um casamento ainda melhor. A gente também está em todas as redes sociais. Se você for lá e procurar Márcia e Darrell, todas as redes sociais, você vai lá também e pode se conectar com a gente. E a gente também tem um serviço que a gente oferece gratuitamente, vídeos, mensagens. A gente faz hoje em dia, eu e Márcia, algo que é fantástico, extraordinário. Fala para a pessoa que está do seu lado. Isso é extraordinário. Fala aí. Isso é extraordinário, só a pessoa prestar atenção. E aí o que acontece? A gente faz e manda gratuitamente para mais de 10 mil pessoas no Brasil todo, direto no celular, a oração do casal. A oração do casal é impactante. Mateus 18:19 diz que quando dois na terra ligarem na terra, o que pedirem será ligado no céu. Então, se o casal ora junto, tudo muda na relação do casal. E eu e Márcia fazemos uma oração e mandamos para os casais, e milhares de pessoas recebem isso todos os dias. E você pode receber também, gratuitamente. Eu vou botar um vídeo aí para que você possa saber um pouco. Dicas para o seu casamento. Cadastre-se no nosso WhatsApp.
É só você gravar na sua agenda 081 99799 3235. Salva lá com o nome TVA2. Depois manda o seu nome, o nome do seu amor, a sua cidade e estado em uma mensagem de WhatsApp para nós. Você vai receber vídeos, mensagens, orações e dicas para que você tenha um casamento ainda melhor e possa falar para o mundo que vocês são casados e felizes para sempre. Vocês do grupo do WhatsApp A2 é pra torar. Tem 081-99799-3235. A gente, inclusive, ontem já mandou as mensagens para um monte de gente, já se cadastrou aqui em Manaus. Então, 081, volta só um pouquinho a tela, para aparecer o 081 ali, para o pessoal saber, ó. 081, só um pouquinho a tela, para o pessoal poder anotar. Aí, ó, 081 99799-3235. Você salva esse número, manda uma mensagem, você vai receber dicas, vídeos, mensagens gratuitamente no seu celular, para que você possa viver um casamento assim, ó, top das galáxias, lá do céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Agora vai aparecer na tela nossa família, agora vai aparecer, creia nisso, para vocês poderem conhecer a nossa melhor parte, e vai aparecer aqui na tela agora. Nós temos 3 filhos lindos que Deus nos deu. Aquele que está em cima de mim é Darrell Filho, ele é um profeta de multidões, um menino que tem feito a diferença na geração dele, vai impactar o mundo com o nome de Jesus. Ao lado de Márcia ali está a nossa filha mais velha, ela tem 19 anos, você acha que é a irmã mais velha de Márcia, né? Mas é a filha dela, porque Márcia... Não, eu falei aqui que sexta, falei sábado, mas hoje ela está muito, muito, muito mais gata, meu Deus do céu. É muito linda, viu? Maravilhosa, preciosa, virtuosa, mulher sábia que edifica o meu lar. Vocês estão ligados, né? Tem que ser. Mas eu tenho tanto crédito, que eu posso passar uns 3 meses de saque. Perdão, senhor, acabei de mentir. E ali em cima de Márcia está nosso filho mais novo, que vai jogar no... Todo mundo já sabe, está profetizando, tudo certo entre ele e Deus, falta só o Barça saber, mas como em todo lugar que eu falo, eu profetizo, né? A pessoa vai divulgando, um dia o Barça descobre e chama ele, e a gente resolve outra parte dos desafios da gente, familiares. E aí Deus tem sido fantástico com a gente, né? Por conta dessa família que eu estou aqui hoje, Márcia está aqui hoje para inspirar a sua família. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia. A gente está com saudades já aqui de tudo que a gente viveu aqui e muito felizes por receber esse amor de vocês. Vocês estão sim no lugar certo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo. Fala aí. Abram suas Bíblias em 1 Timóteo 5:8. É a partir dessa porção da Escritura que nós vamos tirar o nosso aprendizado aqui nessa noite, que vai ser empolgante. Amém ou misericórdia? Amém? Diz o seguinte: se alguém não cuidar dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Essa palavra de Paulo em sua carta a Timóteo é sim uma palavra dura. Muitas vezes, talvez a gente passe ela meio que corrido na Bíblia para não parar e refletir sobre ela. Porque você para assim e pensa, poxa, como é que um cristão pode ser pior do que um infiel? Como pode um crente ser pior do que um incrédulo? Como pode alguém que nasceu de novo, que está na igreja, que às vezes serve no ministério, poder ser comparado a ser pior do que uma pessoa que não conhece a Cristo? Isso pode acontecer sim. Pode ser pior do que um descrente. E o que Paulo diz, que ele não é pior do que um descrente porque faltou num culto, porque deixou de servir no ministério. A forma que a gente é pior do que um descrente, a forma que a gente nega
a fé é quando a gente não cuida da nossa família. É quando você parou aí e refletiu sobre a sua semana passada e você viu que talvez você não tenha feito nada para cuidar da sua família. Talvez você não tenha priorizado ela em absolutamente nada que fosse realmente importante. Porque eu ouço muito pais e mães falando que estão em casa, mas não estão em casa. Porque estar em casa e estar no celular não é estar em casa. Estar em casa e estar na televisão não é estar em casa. Estar em casa é quando você paga para o seu filho e fica olhando nos olhos dele, mostrando a ele que é mais importante do que o jogo de futebol, do que o jornal. E ele sente que está sendo amado porque você dedicou aquele tempo a ele. Isso para sua esposa, isso para sua mãe, isso para o seu pai. Então a gente tem que entender que você pode até possuir a fé, mas se você não pratica, a gente está num caminho errado. É pior até de que quem não conhece. 2 Pedro 2,21 diz o seguinte: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Quem conheceu a verdade, como nós que estamos aqui, mas não tem demonstrado cuidado com a família, é pior do que quem não é crente. Parou e pensou na gravidade disso, amados? É algo que me incomoda bastante, porque faz com que eu comece a refletir e mudar as minhas atitudes, para que eu possa cuidar melhor de quem faz parte da minha família. Jesus, em Marcos 7, de 7 a 13, diz o seguinte, presta atenção: a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Ele continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Ele termina dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Para e pensa aí. Quantas coisas você tem dito que está dando a Deus para deixar de honrar os seus pais? Quanto tempo você tem se ocupado com coisas, até às vezes da igreja, para poder deixar de cuidar dos seus filhos? E talvez você diga que você tem estado sobrecarregado, que você está com dificuldade, mas a responsabilidade, amados, com a nossa família, se só você for o único cristão na sua família, se por um acaso seu marido não está junto com você, não está acompanhando, seu pai não está na igreja, seu filho não está, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa de aproximar as outras pessoas de Deus. Não adianta nada eu fazer um trabalho missionário lá na África se eu perder a minha família que está na minha casa. Se eu não for um exemplo lá. Proteger a minha família é a minha missão número 1. Onde é que está o seu pai hoje? Onde é que está a sua mãe? Onde é que estão os seus filhos? O seu irmão? Aquela pessoa que não está aí do seu lado, mas deveria estar. E talvez não está porque você não evangelizou, não está porque você não insistiu, não está porque você não falou mais do que deveria falar sobre a palavra de Deus para essa pessoa. Muitas vezes a gente encontra as pessoas no velório, às vezes numa UTI, a gente sofre porque a gente deveria ter falado antes, insistido antes, para que elas pudessem conhecer a Deus. Porque uma coisa que todos nós aqui concordamos é que existe céu e existe inferno, certo? Tranquilo isso? Todo mundo entendeu? E se existe céu e existe inferno, o que é que vai acontecer? Algumas pessoas vão para o céu viver a eternidade, amém? Essas pessoas estão aqui, amém? Agora falou com mais. O crente falou, amém, amém. Mas sabe o que acontece? Tem gente que vai para o inferno, concorda? Pode ser alguém da sua família.
pode ser alguém da sua família. Então a responsabilidade que a gente tem é muito grande com isso. E às vezes a gente não dá a atenção que a gente deveria dar a isso. E aí o tempo vai passando, e lá na frente muita gente se arrepende de não ter insistido, de não ter falado do Evangelho como deveria falar. Porque não adianta nada, amados, eu ganhar inúmeras famílias por aí e perder a minha para o diabo. Eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família dele, mas eu também não quero ser feito Noé, que ganhou a família e perdeu o mundo. Eu entendo que com a minha família eu posso ganhar o mundo, e você também pode ganhar o mundo com a sua família. Independente se você é pai, mãe ou filho, a gente tem um papel para fazer a diferença na família, de proteger os nossos. Porque na espaçonave família não tem passageiros, todo mundo é tripulante, todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um papel para exercer. Imagina um barco, por exemplo. Um barco, se eu pegar as peças do barco e separar, imagina que eu pego... Diz uma coisa que o barco tem aqui. Uma âncora. Se eu pegar a âncora e jogar no mar, o que acontece? No rio. Pronto, para ficar mais fácil, né? Tem muito rio aqui. Se eu pego uma âncora e jogo no rio, o que acontece? Afunda, né? Se eu pegar, por exemplo... Como é que é o negócio que dirige o barco? Um leme. Se eu pegar um leme solto e jogar no rio, o que acontece? Só metade que sabe, é. Vamos lá. Eu pego um leme, aquele negócio que o marinheiro, né? Pega aqui. Eu pego o leme, só o leme, arranco do barco, jogo ele no rio. O que acontece? Agora, todo mundo inteligente, afunda, né? Se eu pego o banco do marinheiro, solto, jogo no rio, o que acontece? As peças soltas do barco não tem valor nenhum para navegar. Se forem jogadas, elas afundam. Mas quando aquelas partes estão unidas, cada um na sua função, em cima de um propósito só, o que acontece com o barco? Ele vai navegar. Assim mesmo é a nossa família. Quando as partes da nossa família estão exercendo sua função correta, estão unidas em cima de um propósito, a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Se Deus é o timoneiro desse barco, mais longe ainda, porque a gente vai seguir o propósito que Ele tem para a nossa família. E é baseado nisso que a gente vai trazer para vocês aqui 4 ações simples que você precisa colocar no seu dia a dia para que você entenda que a família é a missão número 1 da sua vida. A primeira ação é que eu preciso entender que o mundo gira mesmo sem mim. Vamos repetir? Vai estar aqui. Primeiro, eu entendo mesmo sem mim. Lá em Números, capítulo 11, versículo 17, fala assim, ó. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. O que acontece é que muitas vezes a gente fica numa neura grande, achando e nos cobrando que a gente precisa fazer tudo. A gente precisa dar conta de tudo, porque se não formos nós que fizermos, não vai dar certo, não vai ficar bom, não vai ficar perfeito, não vai ficar do jeito certo, não é? E assim, isso faz com que a gente se afaste da nossa família, porque a gente não vai ter tanto tempo para conduzir a nossa família, porque a gente está tão assoberbado de coisas para fazer, porque a gente tem muita coisa a fazer. Aí a gente tem um trabalho na rua, quando a gente volta, a gente tem que organizar a casa, a gente tem que levar filho para o colégio, tem que estudar no colégio, tem que cuidar do marido, tem que levar filho para o médico, tem um série de coisas, ainda tem o Netflix, que tem um bocado de série que agora que inventaram, tem o WhatsApp, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. E o que acontece é que hoje o que mais se fala na vida é uma frase que fala assim, estou sem tempo. E realmente está sem tempo. O que era antes uma desculpa, agora é uma verdade. As pessoas andam sem tempo. E o que está acontecendo é que o que você tem feito tem tirado o teu tempo de prioridade do que é realmente importante para algo que não é tão importante. Não é verdade? Então, isso é algo que a gente precisa estar muito, muito, muito preocupado. Porque, às vezes, a gente quer fazer tudo, a gente quer tanta coisa, a gente quer participar do louvor, a gente quer participar até da dança, a gente quer participar de um monte de coisa do trabalho.
E o que é prioridade, a gente tem deixado de lado. E o que é muito importante é o equilíbrio. Em tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio, não é? Em tudo. E até nisso, no nosso tempo, naquela ideia de que só a gente pode fazer tudo. E a gente precisa parar com isso. A gente tem percebido que os nossos filhos, eles estão ficando sem essa devida atenção. E, por isso, sem o cuidado devido. Então, precisamos mudar e direcionar o nosso tempo para o que é realmente prioridade, né? Porque a gente termina sempre perdendo o tempo com o nosso filho, né? Porque eu e Darra, nós perdemos muito tempo na época que a gente não conhecia Cristo. A gente deixou de viver muitas coisas com os nossos filhos, principalmente com a nossa filha mais velha. A gente perdia muita coisa, a gente perdeu muito, porque a gente não dava a devida atenção. A gente achava que o mundo inteiro que a gente precisava abraçar e a gente não conseguia. A gente não nasceu num lar cristão, né? E durante muito tempo eu foquei minha vida muito nas questões que o mundo dizia que era sucesso, né? Ganhar dinheiro, conquistar cargos. E isso sempre foi um direcionamento que eu tive muito forte na minha vida. E eu não pude ver minha filha cair de bicicleta, eu não pude ver ela perder um dente de leite. Eu não fui na escola, na feira de ciências, nem no Dia dos Pais, porque eu achava que isso era perda de tempo. Esse tempo nunca mais volta na minha vida. E eu lembro de uma história, e eu queria compartilhar com vocês. Tinha um cara, esse cara estava chegando no parque, e ele chegando com a filha no parque para poder brincar, e ele se sentou, a filha foi andar de bicicleta, e tinha do lado dele uma senhora sentada no banco e um menino no balanço. Aí a senhora falou: oi, tudo bem? Aí ele: tudo bem. Aí ela fez: sua filha? Aí ele falou: é a Jéssica. E ela falou: meu filho é o Pedrinho, ele está ali no balanço. Aí ele: ah, que menino lindo. E aí ele passou algum tempo, tal, e esse senhor vai e faz: Jéssica, Jéssica, vamos embora. E aí Jéssica fala para ele: pai, me dá mais 5 minutos. E aí ele: tá, e continua ali, né, conversando um pouco, tal. Passa-se aqueles 5 minutos, ele faz e fala: Jéssica, Jéssica, vamos embora. Aí ela fala: pai, me dá mais 5 minutos, daqui a pouco eu vou. A moça chega para ele e fala, e ele: tá, tudo bem. Aí a moça chega para ele e fala: poxa, o senhor é um homem muito paciente, né? A sua filha pediu mais tempo, o senhor ficou. E ele chega para essa moça e fala: amada, eu tinha um filho, e ele tinha 7 anos, e ele estava andando de bicicleta no quarteirão ali atrás. E um caminhão atropelou ele e meu filho morreu. Eu daria tudo na minha vida para poder ter mais 5 minutos para ver meu filho andando de bicicleta. Quando Jéssica perde para andar de bicicleta, não sou eu que estou perdendo 5 minutos porque ela está andando. Sou eu que estou aproveitando os 5 minutos dela andando de bicicleta. Eu não sei qual é o tempo que você tem perdido de deixar de aproveitar algumas coisas dos seus filhos, da sua família. Mas tem coisas que não voltam mais. Eu lembro muito que depois que eu conhecia Jesus e eu vi que eu tinha que ter tempo para algumas coisas, eu fui para o colégio de Dylan. Dylan tinha 2 anos de idade, e eu sentei naquelas cadeirinhas pequenininhas de colégio com a tia, e a tia contou para mim que ele era encantador. Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu pude viver aquele momento dos 5 minutos da vida dele. A história da minha filha quando era pequena nunca mais vai voltar. Eu tive que levar ela para a faculdade. Primeiro dia de aula eu fui com ela. Ela: pai, que mico, primeiro dia de faculdade tem que ir com o pai. Filha, são meus 5 minutos. O que eu não fiz no colégio tenho que fazer agora. E lá vai ela, a faculdade de arquitetura e o pai do lado. Primeiro dia de aula. Mas assim, é aquilo que eu tenho que viver. Eu não sei o que é que você precisa viver, mas a missão número 1 que você precisa viver tem a ver com a sua família. Muitas vezes a gente precisa dizer não a muitas coisas para poder dar prioridade a essa missão número 1, né? A segunda atitude que eu preciso, vamos ler junto. Eu cuido. 1 Timóteo 3,5 diz o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Esse cuidado, amados, tem a ver com a provisão. Quando eu trabalho e trago a provisão para o meu lar, mas também tem com construir um lar onde as pessoas se sintam bem. Um lar precisa de conforto, não luxo, mas de condições para que a gente possa morar, para que as pessoas possam estar bem naquele lugar. Porque hoje em dia as pessoas estão tão ocupadas que terminam deixando de cuidar dos seus lares, e muitas vezes as casas estão
sem pé nem cabeça, né? Totalmente desorganizadas. Né? Limpeza, disposição dos móveis, nada está funcional. E um lar precisa ser um lugar onde as pessoas se sintam especiais ali. Quem tem filhos adolescentes aqui, ou jovens? Imagina por que tantos jovens hoje não querem ficar muito tempo em casa. Talvez seja porque o lar não está confortando eles, não está envolvendo eles. Um lar bem cuidado, um lar onde as refeições são feitas à mesa, onde as pessoas capricham na refeição. Lembra que antigamente as mães faziam aquele almoço, né? O almoço da avó, todo mundo queria almoçar porque é uma comida diferente, uma comida boa, caprichada. Hoje em dia, manda o menino esquentar a comida no micro-ondas e acabou-se. E aí você termina deixando de aproveitar esse momento e fazendo do lar algo atrativo. Uma casa bem organizada é como se falasse para as pessoas assim, ó, uma placa lá, fique aqui. Aqui é um ambiente agradável. E a pessoa quer ficar. Já uma casa totalmente desorganizada é como se ela falasse para as pessoas, vá embora, não fique aqui. E aí termina perdendo o interesse das pessoas viverem naquele lugar. As próprias flores, elas florescem muito melhor em um ambiente limpo, organizado. E assim também é com as pessoas em seus lares. Então a gente precisa cuidar das nossas casas. E a terceira ação é que eu preciso cuidar das necessidades emocionais. Vamos repetir comigo? Então, eu cuido emocionais. Lá em 1 João 4, de 7 a 8, fala assim, ó, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente precisa demonstrar amor pelos nossos filhos, ensiná-los verdadeiramente a amar. Sabe, o que tem de lares de filhos mal amados, esposas mal amadas, maridos mal amados, sabe, que pessoas que terminam adoecendo porque foram maltratadas, foram deixadas de lado. Eu vejo crianças já se sentindo dessa forma, desde pequena, né? E a gente nunca ouviu tanto se falar em depressão, em suicídio, em nosso meio, sabe, no meio da nossa igreja, isso tem acontecido bastante. Deus nos amou primeiro, Ele nos cuida de nós nos detalhes. E assim a gente precisa fazer isso com os nossos filhos, transbordando isso, porque dessa forma a gente vai cuidar, a gente está cuidando, a gente está protegendo. Sabe, uma forma de prejudicar a nossa família emocionalmente é quando a gente irrita nossos filhos. Irrita. Lá em Colossenses 3, 21, fala para que eles não fiquem desanimados. Ou quando então a gente desperta a ira do nosso cônjuge. É algo assim que mexe com o nosso emocional, né? Então, lá em Provérbios 16, 32, fala assim, ó, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, né? Às vezes a gente briga, se eu perguntar para vocês brigaram ano passado por algo assim, sabe? E que hoje, se eu perguntar, só quando você brigou ano passado, você lembra por que você brigou? Aí você vai dizer, não, nem lembro, a gente brigou algumas vezes ano passado, mas não lembro o que foi. Vocês perderam tempo brigando, não lembra nem para que foi, para você ver a importância que isso teve na sua vida. Não é? Nenhuma, mas a gente dá a margem para pequenas coisas e brigar por nada. Sabe, o marido que maltrata a esposa, o marido que fala palavras que doem na alma, sabe, que até que espanca a esposa, ele está negando a fé. Da mesma forma, a esposa que trata o marido com desdém, tratando ele como se ele estivesse só ocupando, seja um hóspede da sua casa, ele também está negando a sua fé. E os filhos, tem os filhos que estão desonrando os pais, é esse muito pior, porque eles estão numa situação que estão pior que os não crentes. Olha só como isso é perigoso. Sabe, são aqueles filhos que não aprendem a obedecer os pais, porque eles não vão ser crianças que não obedecem às professoras, eles vão ser adolescentes que não obedecem às leis, bebendo, se drogando, vão ser adultos que não obedecem à polícia, não obedecem ao seu patrão, não vai nunca se submeter a uma ordem ou autoridade de outra pessoa. Assim são filhos que estão emocionalmente abalados, por isso que o amor é algo que não pode faltar nunca. Talvez você não tenha sido tão amado, não tenha sido amado mesmo pelos seus pais. Mas se você se dá conta disso, você precisa quebrar isso que aconteceu na sua vida e você não repetir na vida do seu filho. Você precisa de ajuda para que isso não se repita, porque assim vai ser, muito provavelmente, na vida dos filhos e dos seus netos.
São repetições e a gente precisa quebrar isso, porque o amor cura tudo. O amor, você vai estar cuidando dessa missão principal da sua vida, que é dos seus filhos. E é isso. Também, uma outra coisa muito importante é o cuidado e a forma como a gente fala com os nossos filhos. Às vezes, a gente fala uma palavra que não valoriza ele, sabe? Que denigre a imagem dele. Olha, um exemplo disso. Chega a criança e fala assim, pai, olha, eu tirei 10 hoje em matemática, você acredita? Aí o pai fala assim, você não tem mais nada para fazer, minha filha. Você tem que tirar 10 mesmo. Só tem que estudar. É a obrigação que você tem. Então, você tem que tirar 10. Olha que valor que a gente está dando ao nosso filho. A gente tem tanta importância para o nosso filho, você enquanto pai, você enquanto mãe, a palavra que você fala para ele é tão importante. Não é verdade? Está ali falando. É verdade. A palavra que você fala é forte demais, é o que fica no coração dele. Entendeu? Ele vai levar aquilo para o resto da vida. Então, você precisa validar o que seu filho faz, as atitudes boas que ele tem. Você tem que enaltecer. A gente falou aqui de elogio, mas é muito mais além do que elogiar, sabe? É dar importância, dar valor àquela atitude. Filho, que bom, gostei que você arrumou seu quarto. Foi tão importante você ter feito isso. Me agradei demais dessa tua atitude. E isso a gente precisa estar validando sempre os nossos filhos, porque isso está curando, isso está trazendo bem-estar emocional para os nossos filhos. A gente vive numa geração, essa geração aqui que a gente está, que é uma geração que foi criada por uma outra geração que não conseguiu demonstrar amor. Talvez até tentando amar, seu pai foi duro com você. Talvez tentando amar, sua mãe bateu em você. Muitas pessoas que estão aqui foram marcadas por pais e mães que disseram, que menino burro, essa menina não vai dar certo em nada, ou você não tem jeito. Talvez isso tenham sido coisas que marcaram vocês, e por conta disso, talvez você replique algumas coisas ou faça completamente o contrário, deixando seu filho muito solto. Mas uma coisa que acontece, que atrapalha muito a gente, tem a ver com o fato da gente não ter ouvido ou ter sentido demonstrações de carinho e afeto por essa geração. Eu, até os 35 anos de idade, eu nunca tinha ouvido dos meus pais, eu te amo. Meus pais nunca falaram isso para mim. E não por culpa deles, é porque ninguém nunca tinha dito isso para eles. E por ninguém ter dito isso para eles, eles nunca tinham me falado isso. E foi só depois que eu conheci a Cristo, que eu entendi a paternidade de Deus na minha vida e que Ele me amava, que eu comecei a falar eu te amo para os meus pais. E quando eu comecei a falar eu te amo para eles, eles começaram a falar para mim. E hoje a gente fala um para os outros. E tudo mudou na nossa casa por conta disso. Lá na minha casa, você tem ideia, esse negócio de eu te amo é tão badalado, tão empolgado, que a gente fala muito para os meninos, muito, muito. O meu pequenininho do Barcelona é tirador de onda, perturbador, pensa num caba desenrolado. Eu chego para ele e falo, filho, eu tenho uma coisa para te falar. Aí ele faz, já sei, eu te amo. Já tira onda já, porque é de tanto que a gente fala, porque ele tem que se sentir muito amado mesmo, ele tem que ouvir o tempo todo, porque quando alguém chegar para ele no meio da rua e dizer que ele é ruim, que ele é fraco, que ele não presta, ele vai lembrar, eu sou o filho amado do meu pai me ama, minha mãe me ama, eu sou um profeta de multidões, eu sou um menino que eu vou fazer diferença nessa geração, eu sou imagem e semelhança de Deus, e isso faz toda a diferença. Mas muitas vezes, amados, por nós não termos recebido isso, a gente tem dificuldade de falar isso para as pessoas. Tem homem que tem uma dificuldade enorme. Aqui no Amazonas não, de jeito nenhum, porque eu sei que os homens são todos românticos, apaixonados. Mas lá no Nordeste, o pessoal é bruto. Pense nos caba bruto. Eu lembro, inclusive, de uma história de um cara. O caba se casou, chegou na lua de mel, ele chegou para a mulher e fez, olha, eu sou um cara muito sincero. Sabe, pensa num caba sincero? Sou sincero, eu quero deixar uma coisa clara para você. Eu vou lhe dizer uma coisa, e é a última vez que eu digo. Eu vou dizer que eu te amo, mas nunca mais me pergunte, que é só hoje e acabou, se você não ter dúvida. E o cara disse aquela vez e acha que resolveu, e não precisa dizer mais. Isso é mentira do inimigo. Você precisa dizer sempre isso. E muitos casamentos não se fala mais. Pior do que isso, são pais que não falam para os filhos. Ou filhos que nunca falaram para os seus pais. Amados, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas pessoas, na hora de um velório, na hora que estão lá no leito de morte de uma pessoa amada,
tudo que queriam era poder voltar no tempo e poder falar que amavam. Depois que a pessoa morre, muitas pessoas queriam poder voltar e abraçar. Talvez depois que uma pessoa morre, um pai ou uma mãe, o que você queria era poder pedir perdão por algo que você não fez. Poder demonstrar um amor que você não fez quando deveria ter feito. Vocês sabem que tem uma filazinha para a morte, né? E tem uns números, cada um tem o seu. Quer descobrir não, né? Agora não, né? Não precisa dizer não, né? Cada um tem o seu número. E a gente pode ir a qualquer momento. E as pessoas que a gente ama também podem ir a qualquer momento. Eu não quero que você fique com remorso porque você não falou que amava uma pessoa que é importante para você. E como a gente hoje está descobrindo que a nossa missão número 1 é a família, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar 1 minuto para que você possa expressar para uma pessoa que você a ama. Você vai poder pegar seu celular, vai poder ligar. Pode ser que a pessoa esteja aqui, eu não sei. Você tem 1 minuto para dizer eu te amo para alguém. Para que não precise a pessoa morrer e você se arrepender porque não falou que amava essa pessoa. Vai tocar uma música aí e você tem 1 minuto. Pode colocar a música aí, DJ. Você tem 1 minuto para ligar para alguém, para demonstrar amor por essa pessoa e dizer que ela é realmente importante para você. Dizer que ela faz parte dessa missão número 1 e que você precisa cuidar, você precisa amar, você precisa valorizar essa pessoa. Porque ela não precisa morrer para que você se arrependa. Ela pode estar aqui hoje e você demonstrar o quanto ela é importante para você. O quanto ela completa você. O quanto você quer demonstrar esse amor, esse cuidado, esse apreço, esse valor por essa pessoa. É muito amor nesse lugar, viu? Os coraçõezinhos estão subindo, subindo, subindo. E aí? Ok? Ei, não é no abraço da paz não, viu? Vamos lá, pode sentar agora, pode sentar. Eu quero aproveitar aqui esse clima aqui. Quem amou, amou. Quem não amou, ama daqui a pouco, quando terminar, tá? É 1 minuto só. Rapaz, vocês têm muito amor nesse lugar, viu? Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, amor. Deixa eu aproveitar que todo mundo está aqui amando. Eu quero dar uma dica aqui para ter um casamento ainda melhor. Mas assim, é uma dica para a família. Ótimo, ótimo. Dê Vou aí, ler amor. aqui para vocês, tá? É do nosso livro, fica a dica que a gente está lançando aqui hoje. Seguinte. Amém? Amém. Você precisa viver de uma forma que quando seus filhos pensarem em união, harmonia, cordialidade, respeito, integridade, honestidade, eles se lembrem de você. Será que é assim? Você hoje é um exemplo para eles? Você é um exemplo de quê? Pensa aí. Se você fosse orar hoje, você poderia orar a Deus pedindo que seus filhos, quando crescessem, sejam iguais a você? Com os mesmos comportamentos, os mesmos valores, os mesmos costumes? Ou você sonha com algo diferente para eles? Vai respondendo aí para você. E se você sonha diferente para eles, por que você não muda em você isso primeiro? Isso é uma dica. E aí, vem um questionamento aqui, logo abaixo, e eu vou dizer para vocês, porque esse questionamento é para vocês responderem aqui no livro, quando vocês comprarem. Essa dica é bem difícil. E ela nos leva a refletir que talvez a gente precise fazer bem mais e bem melhor do que a gente já está fazendo. E ainda bem por isso que a gente pode mudar e fazer melhor, né? O que nos incomoda, nos transforma. E é essa a nossa proposta aqui nesse livro. Incomodar mesmo para poder causar mudança em nós. Então, a gente vai escrever aqui embaixo o que você acredita que você precisa fazer de diferente para deixar um legado assim especial para o seu filho. Essa é uma das dicas aqui que vai fazer a gente refletir
nos incomodar e trazer, assim, transformação de vida no dia a dia da nossa família. E ao final da dica tem uma aula falando sobre esse assunto para poder fazer com que você melhore ainda mais a sua vida. Eu quero recomendar fortemente que você... Quem tem esse livro já aqui? Quem já tem? São as pessoas mais felizes desse lugar. Olhe para elas, você vai ver que o sorriso delas é diferenciado. Quem ainda não tem, é a hora de ter na saída ali. Eles estão dando o livro, quase dando, porque o preço é simbólico. Você pega ali o livro. Se você, por um acaso, não tiver dinheiro, não tem problema. Pede emprestado para a pessoa que você disse eu te amo aí. E aí você leva o livro do mesmo jeito. Só não deixe de levar, porque vai abençoar o seu relacionamento. Ok? Última ação que a gente precisa fazer para que a gente coloque nossa família em primeiro lugar é quando eu cuido. O pessoal só quer falar eu te amo, né? Ninguém quer falar mais nada aqui nesse lugar não, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e eu... Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lembra só lá no avião, quando a máscara de oxigênio cai, a gente coloca primeiro na gente, né? Você coloca primeiro em você para que depois possa colocar no outro. A mesma coisa tem a ver com a espiritualidade na minha família. Eu primeiro tenho que cuidar da minha espiritualidade para que a partir daí eu possa cuidar da espiritualidade da minha família. E a melhor forma que eu faço isso é orando. É orando a Deus, orando por eles, porque quando eu oro por alguém da minha família, eu crio uma conexão direta deles com Deus. Mateus 4:4 diz o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu e você precisamos disso. A nossa família precisa disso. Em Deuteronômio 6:7 nos lembra que a gente deve ensinar sempre. Ele diz que ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas antes desse versículo, no versículo 6, ele fala que todas as palavras estejam no seu coração. Então, amados, eu preciso ser orientado primeiro para que eu possa orientar a minha família. Muitas pessoas têm ido apenas à igreja, mas deixado de cuidar da família no quesito oração, no quesito devocional, no quesito tempo com Deus em casa. E muitas vezes ele está subnutrido na família, porque ele se alimenta só no domingo, quando vem no culto. Mas durante a semana não tem nada dentro de casa. E isso é um dos motivos porque as famílias estão sendo destruídas. Lembra que na sexta a gente falou para construir um parapeito aqui de proteção? Quando você ora, quando você trabalha a sua espiritualidade, tudo muda para que você possa proteger a sua família. O meu objetivo de vida é que meus filhos, lá no finalzinho da minha vida, quando eu estiver lá num leito, já para poder partir, eles possam olhar e dizer, ó, tá vendo aquele dali? Ele foi meu pastor. Foi por causa dele que eu aprendi a amar Jesus Cristo. Foi por exemplo dele que hoje eu entreguei minha vida e fiz Jesus meu Senhor e Salvador. Foi a luta dele todos os dias que me mostrou o quanto eu tenho que ser apaixonado por Jesus. Amados, não tem nada no mundo que possa pagar seus filhos poderem falar isso de você. Esse é o legado que eu e você precisamos deixar. E o mais triste que a gente vê hoje é que as igrejas estão cheias de pessoas, mas as casas estão vazias de Deus. As famílias estão vazias de Deus. Porque as pessoas têm separado o departamento da fé do departamento da família. E isso não tem como ser separado. Isso tem que ser uma coisa só. Tem que estar unido. Eu não tenho como dizer que eu sou cristão, lindo, maravilhoso. A irmã é uma bênção aqui na igreja. Aleluia, bênção, irmão, paz e tal. E chegar em casa e maltratar meus filhos. E chegar em casa e negligenciar eles. Porque eu estou negando a fé. Não adianta eu aparecer no grupo de WhatsApp e dizer, bênção, eita, mandei lá uma mensagem linda, um versículo e tal, se eu não chego à noite, deito e oro com eles, e abençoo a vida deles, e profetizo na vida deles. É isso que vai fazer diferença, porque eu não tenho que fazer as coisas porque o pastor está vendo, porque eu tenho o meu pastor, que é Deus, que está me orando 24 horas por dia, e é isso que faz a diferença realmente na minha vida. Talvez, amados, aqui hoje a gente tenha trazido uma palavra que talvez tenha sido dura para você. Talvez tenha lhe incomodado e fazendo você perceber que talvez tenha algo no teu dia a dia que você precise mudar. Sabe que era o objetivo mesmo dessa mensagem. Eu acredito muito nas próximas gerações.
Eu acredito muito que o que a gente está fazendo aqui tem a ver com a descendência da gente, com o que vai ficar de legado para as próximas famílias, mas isso só vai mudar quando a gente começar a tomar algumas atitudes para que essas coisas mudem. Vocês receberam um balão, não receberam uma bexigazinha aí? E eu queria pedir a você que você nesse momento pudesse encher esse balão pequenininho, não enche grande não, para não estourar, tá? Você vai encher e dar um laço nele, um nozinho nesse balão. Porque eu quero encerrar esse momento bem com esse balão. Bem pequenininho, tá? Para esse balão não estourar. Para não estourar, não deixa estourar não, tá? Bem pequenininho, dá um laço. Quem não tiver o balão, levanta a mão, ou quem estourou, porque a equipe aí de apoio vai passar e vai lhe dar o balão, tá? Quem não tiver, levanta a mão. Aqui tem um senhor aqui, ó. Aqui tem um aqui na frente, ó. Ali do lado esquerdo. Pegou? Também tem uma pessoa lá em cima, tá, pessoal, da equipe, ó. Tem gente lá em cima precisando. Não enche muito não, tá? Dá um nó, segura aí. Isso, amarra o balãozinho, tá? Amarra o balãozinho e guarda aí. Lá em cima tem alguém precisando, a equipe. A equipe é do Ministério de Família, lá em cima tem gente precisando. Ali atrás também, ó. Levanta a mão quem tá sem, tá? Os outros aí sopra, amarra o balãozinho. Aqui do outro lado também, aqui na galeria. Não desce a escada não. Alguém vai levar aí pra você. Tem um pessoal lá em cima precisando. Ali no canto, ó. No canto lá, ó. Ok? O que eu quero pedir a você agora? Eu quero pedir que você fique de pé, por favor. E vê só, a gente está encerrando aqui o nosso congresso da família. A gente viu na sexta-feira que tem que construir um parapeito para proteger a família. A gente no sábado entendeu que o casamento sim pode ser mais feliz. Mas hoje, saindo daqui, eu vou voltar para minha casa. Eu vou continuar cuidando da minha família, a Márcia também. E você tem uma missão dada por Deus de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa. Eu não quero de forma alguma que tenha sido só um final de semana. Eu quero firmemente que possa ser algo que mude as atitudes suas a partir do momento que você sair daqui. Que você possa construir os melhores dias da sua vida a partir de então. Mas isso depende muito das ações que vocês fizerem. Algumas coisas a gente não consegue fazer sozinhos. Para essas, a gente precisa de Deus. E eu queria que você levantasse seu balão alto, porque para o céu, como se estivesse levantando esse balão para Deus. Porque é de lá de Deus que vai vir o teu socorro. É Deus que vai proteger a tua família. É Deus que vai dar a condição para que você possa assumir essa missão. Porque essa missão não é uma missão tua, é uma missão dele. Ele que tem o primeiro projeto dele, que é a família. E ele deu essa família para você porque ele quer sustentar, ele quer apoiar. Mas você precisa assumir a sua posição na família. E quando você ergue esse balão para o céu, você está dizendo a reverência de que ele tem que guiar você nessa jornada. Eu vou orar por você nesse momento. Você continua com o balão para cima. Eu quero só que você feche seus olhos, porque eu quero que, entregando isso a Deus nesse momento, esse balão, que de uma forma simbólica, seja como você estivesse entregando a sua família a Deus, essa missão a Deus. E eu quero orar por você, pedindo para que Deus ele possa apoiar. Mas eu quero que você faça essa oração com todo fervor, com todo amor, com toda entrega, para que seja um momento de conexão, para que o que esteja ligado aqui na terra seja ligado no céu, e que você possa receber de Deus o melhor para a sua família. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por esse congresso. Obrigado por essa igreja, Senhor, que se rende a Teu nome, a Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado por cada lar, Senhor. Obrigado pela Tua provisão, Senhor. Obrigado pela Tua paz, Senhor, o Teu direcionamento. Eu quero te pedir por cada vida aqui, Senhor. Por cada pai, por cada mãe, por cada filho, Senhor.
por cada irmão, Senhor, por cada relação, por cada laço, Senhor. Eu quero te pedir que tu vá, Senhor, estruturando, Senhor, que tu vá harmonizando, Senhor, que tu tire qualquer tipo de intriga, qualquer tipo de maldição, Senhor, que tu repreenda qualquer ação do inimigo, Senhor. Eu quero blindar, Pai, cada família aqui, Senhor, cada casamento desse lugar está blindado, Senhor, no teu nome, Senhor, e nenhuma estratégia, Senhor, do inimigo vai desfazer nenhum relacionamento aqui, Senhor. Afasta, Pai. Afasta qualquer tipo de armadilha que queira destruir essas famílias, Senhor. Vem blindando, vem cuidando, Senhor. Faz de cada lado aqui, Senhor, uma casa de bênção, Senhor. Faz de cada lado aqui, Senhor, um local de adoradores, Pai. Um local onde os milagres possam acontecer, Senhor. Porque cada casa aqui, Senhor, possa acontecer coisas tão lindas, Pai. Tão lindas que as pessoas queiram saber o que está acontecendo em cada lar aqui, Senhor. Porque esses homens possam ser sacerdotes realmente desse lar, Senhor. Porque esse homem não venha para essa igreja obrigado porque a mulher trouxe ele. Que ele não venha para cá de cara feia, Senhor, mas que na casa, Pai, ele possa guiar esses filhos para orar, para estudar a Tua palavra, para Te amar, Senhor. Porque o amor desses homens, Pai, seja um amor tão intenso por Ti, Senhor, que contagie esses filhos, Pai. Que esses filhos possam olhar para esses pais e possam falar: mãe, quando eu crescer eu quero casar com um homem igual ao meu pai, mãe, porque eu vejo tanto Deus nele, mãe. Eu vejo tanto Deus brilhando nos olhos do meu pai que o meu sonho é casar com um homem igual a ele. Que esse filho ele possa desejar quando crescer casar com uma mulher sábia igual a mãe dele. E não uma mulher que tem maldito, que tem falado palavras chulas, que tem humilhado essa criança. Não, tira isso, Pai. Faz algo completamente novo nesse lugar, Senhor. Faz com que cada um assuma essa missão como missão número 1 dessas famílias. E que a partir de hoje eles comecem a construir os melhores dias da sua vida, Senhor. Recebida essa promessa do Senhor para a tua vida, eu quero encerrar aqui cantando uma música. Só que eu quero cantar ela de uma forma diferente. Eu quero que você faça dessa música como se fosse uma oração sua. Você vai orar enquanto essa música canta, em um tempo verbal diferente. Você vai orar recebendo a bênção. A bênção que está chegando aqui nesse congresso hoje, está chegando na tua casa, na tua família. Então eu quero que seja um momento de conexão sua, da terra com o céu. E tudo que a gente cantar nesse louvor seja algo que você esteja orando para Deus como se você já recebeu. É uma promessa de Deus para a sua casa hoje. Então você vai receber a partir dessa música. Então faz essa música com fervor. Se você conhece a letra, você fecha os olhos e canta. Se você não conhece, vai aparecer no telão. Mas que isso seja uma oração de conexão do seu plano com o plano de Deus. Minha casa já é uma casa de bênção. Minha casa é hoje Já é, receba isso. Nela já estão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Sua casa já é Casa é hoje reconhecida. Receba essa promessa para sua casa, para sua família. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor Recebe. Faça do meu lar, Senhor. Ora para
decisão que você pode tomar nesse momento, de que não é só com você, mas com Deus também. Você possa pegar esse balão que você soprou, pegar a sua família, e você possa vir aqui no altar do Senhor e entregar esse compromisso seu, de colocar a sua família em primeiro lugar, de colocar essa missão número 1. Eu quero que você bote o balão aqui, ore a Deus, ore com sua família, entregando no altar de Deus essa missão, esse seu compromisso de a partir de agora fazer a diferença e construir uma nova história. Você bota o balão, depois volta e continua orando conosco através dessa música. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa é hoje um pedaço do céu. Todos estão reunidos, adoradores, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa é hoje reconhecida. Os pastores presentes de nossa igreja possam vir aqui para estar abençoando as famílias. Os pastores, pastor Fabrício, os pastores que estão presentes, pastor Joctan, todos os pastores que estão aqui no templo, por favor, venham à frente para estar orando e abençoando as famílias de nossa igreja. Amém? Hoje a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Pastor Toninho, E nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra brincar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá. quem já entregou os balões, já fez seu ato de fé simbólico, Pois a pode casa voltar aos que um lugares. dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Do Ministério da Família, quem estiver presente pode vir aqui à frente, que a gente vai orar pelas famílias. Para a gente estar intercedendo pela igreja, pelas famílias da igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Podem vir depositar no altar do Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Entrega no altar do Senhor. Amém. 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 Os pastores da nossa igreja possam vir à frente, a gente vai estar orando, intercedendo pelas famílias. Ministério da Família aqui presente pode vir à frente também, que a gente vai estar orando. Amém.
esse momento de consagração das nossas famílias da igreja. Amém. Glória a Deus. Pode entregar no altar. Oh Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus.